Sabe aquela massa basicona, mas que ela é assim mara o quê? Maravilhosa, que dá para você fazer pãozinho, mini pizza, esfirras, dá para você fazer muita coisa. E eu vou te ensinar o passo a passo de como congelar depois de assados. Você só vai tirar do freezer ou do congelador ali de sua casa. Você não vai precisar descongelar. A única coisa que você vai fazer é aquecer no forninho, no forno convencional ou na airfry. Tudo depois de assados. Aqui eu tenho 450 ml de leite, e esse leite está morno, 150 ml de óleo, 2 ovos, 20 gramas de fermento biológico seco, 70 gramas de açúcar e 10 gramas de sal. Eu vou deixar a quantidade em colheres na descrição desse vídeo para vocês. E aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo sem fermento. E use uma farinha de trigo de boa qualidade. Olha, esse vídeo é também para quem está começando. E agora eu vou colocar a farinha de trigo. Eu amo essa massa porque dá para você fazer vários salgados. A nossa massa, ela já descansou. A nossa massa básica, ela já está pronta. Eu poderia parar por aqui e falar para vocês. Agora, coloque o recheio aí de sua preferência e modele como você preferir. Esse vídeo aqui é como uma aula, sabe? Vamos considerar aqui um mini curso. Quando você terminar de assistir esse vídeo, tenho certeza que você vai acertar a fazer aí todos esses salgados. Eu vou pesar essa massa toda. Vocês vão entender por quê. Olha, a massa aqui, 1,796 kg. Eu vou considerar aqui 1,8 kg, só para que fique fácil aí para você entender, tá? Edva, qual o peso ideal para o salgado de festa ou de lanchonete? Gente, isso é tão complicado de falar. Anote aí no seu caderninho. Em média, o salgado de massa fermentada, você vai pesar a massa ali, em média, entre 25, no máximo 30 gramas. E o de lanchonete, entre 80, no máximo 90 gramas. Até 100 gramas é válido. E não é uma coisa que você vai dizer assim, ah, é padrão. Isso daí, quem vai definir é você. Só não faça pequenininho, para que o cliente ali depois não diga, ah, o salgado de fulana de tal ou fulano de tal é pequenininho. Para que você tenha noção, escreva aí no seu caderninho. Se você dividir essa massa em porções de 25 gramas, você vai conseguir modelar aí 72 unidades. E se você for modelar para a lanchonete, que é o peso de 100 gramas, você vai conseguir aí 18 unidades. Vou pesar porções de 25 gramas. Agora eu vou pesar porções de 100 gramas. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Você não vai conseguir modelar, é rápido, porque você está ali começando. Aí o que você vai fazer com a massa? Você vai colocar dentro de uma vasilha. Aqui eu coloquei farinha de trigo. Tampe e leve para a geladeira, porque aí você vai evitar que ela fermente. Outra coisa para você escrever aí. Cubra a massa enquanto você recheia e faz a modelagem. Por que isso? Porque ela resseca. O recheio você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Eu coloquei aqui presunto, ricota, requeijão cremoso, salsinha, azeitonas e um pouco de pimenta biquinho. Gente, isso daqui é opcional. O que eu quero que vocês entendam aqui
é a receita da massa e as modelagens. Porque o recheio, você pode usar a sua imaginação aí, de frango, de bacon, de camarão, calabresa, presunto, só queijo, fique livre. Esse daqui é só de exemplo para mostrar para vocês. Recheio pronto. Vamos bolear as porções. O que é isso, Edva? Bolear? É o ato de deixar a porção redonda. Imagine que desse jeito que está aqui, eu pegue o recheio e coloque aqui. Quando eu for fechar, ele fica um salgado feio, mal modelado. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai apertar, fazer isso aqui, virar de ponta cabeça e fazer esse movimento aqui. Prontinho, olha só como ela fica. Toda a porção aqui é boleada. Ah, Edva, eu não consigo bolear, esse negócio é difícil. Aí você vai fazer o seguinte: aperte, dobre e dobre. Vire, dobre e dobre. Mais uma vez. Dobre e dobre, dobre e dobre. Você vai fazer assim como se fosse uma trouxinha, sabe? Aí você vira de ponta cabeça e termina de fazer esse movimento aqui. Para você que está começando, isso é bolear. E não é difícil, eu acho que na segunda, no máximo terceira tentativa, você já vai acertar. A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. Agora vamos rechear e modelar. Eu vou fazer aqui algumas modelagens, as mais vendidas em lanchonetes e em festas. Aqui já temos uma modelagem, são os pãezinhos. Desse jeito que está aqui, ele já é uma modelagem. Outra modelagem muito simples é você pegar a porção, virar assim de ponta cabeça. Olha, apenas apertar assim, você já vai perceber que é uma massa fácil de modelar. Aí você vai pegar uma porção, gente, pouca coisa, uma colher de chá e colocar e vai modelar. Mas, se você quer adiantar a sua produção, faça isso. Use um saco para confeitar. Por isso, eu dei cremosidade aqui ao nosso recheio. Isso facilita muito. O tamanho desse saco para confeitar é o tamanho M e vocês compram em lojas que vendem produtos para a festa. Quando você for encher o saco para confeitar, não faça isso, olha. Simplesmente abra, pegue o recheio e coloque aqui dentro. Faça isso. Abra o saco para confeitar como se você fosse calçar uma meia, desse jeito aqui. Aff, Edva, isso é óbvio. Gente, o que é óbvio para uma pessoinha ali pode não ser para aquela outra pessoa. Então vamos falar tudo aqui com muitos detalhes para que você faça aí a sua produção e você não erre. E eu não quero que você erre na sua produção. Ai, ai, ai. Fica fácil de encher. E aqui essa ponta você só vai cortar depois. Pegue uma porção, abra, tente abrir redondinho, isso facilita muito. Aí você vai pegar, fazer isso. Aí você pode pensar aí, tá, Edva? Você falou que a quantidade da massa é de 25 gramas. E o recheio? Você vai usar como medida aí uma colherzinha de chá. É o bastante, gente, não precisa muito recheio. Olha só como é fácil fazer essa modelagem. Você vai fazer isso, depois vai fazer isso aqui. Olha, uma e uma. E agora você vai fazer isso.
e pronto. Olha só. Fácil, né? Você também pode usar a salsicha como recheio. Você vai pegar uma salsicha, cortar no meio e fazer isso aqui. Com uma salsicha você consegue cortar em 4 pedaços. É pouco, Edva? Não, gente, é salgado de festa. Outra dica para você escrever aí no seu caderninho. Olha só, a salsicha, ela está seca. O que eu fiz? Tirei da geladeira, coloquei dentro da água morna. Gente, não é água fervendo, não. Água morna. Tirei da água, sequei. Por que que eu sequei? Quando eu enrolar a massa aqui, se a salsicha estiver molhada, a massa não vai grudar. Então, escreva isso aí no seu caderninho, combinado? Faça uma fita assim, de 25 centímetros. Aí, você vai pegar essa ponta e colocar na parte embaixo aqui da salsicha, assim. Vai segurar e fazer isso aqui, olha. E a outra ponta você vai colocar aqui por baixo. E pronto. Olha só que mimo. Para modelar esse formato aqui, você vai fazer o seguinte. Pegue uma porção. Você vai abrir no sentido assim comprido, para lá e para cá. Assim. Apenas isso. E a próxima modelagem é a mais difícil de todas. Então, dobre a sua atenção. Tô brincando, pessoal. Olha, pegue a porção, aperte assim e pronto. Uma mini pizza. Coloque uma porção e espalhe. Prontinho. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Você tem que fazer isso daqui. Terminou de modelar, você já vai colocar direto na forma. Por que você não fez isso, Edva? Porque eu esqueci. Aqui, já vou colocar aqui na forma. Outra coisa muito, muito, muito importante. Não coloque para assar um próximo do outro. Ele tem que ficar assim, distante. Também não coloque na mesma forma para assar o salgado do tamanho de lanchonete com o salgado do tamanho de festa, porque o tempo para assar é diferente um do outro. E a forma, ela está untada apenas com óleo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Como eu estou ensinando passo a passo, esse é o momento agora de você deixar descansar, né? Você vai deixar descansar por uns 10 minutos até que você perceba que ele já fermentou. Aí você vai levar para o forno. Mas aqui, como eu terminei de modelar agora, eu já vou levar para o forno porque ela já fermentou, olha só. Já está fermentado aqui. Então, eu vou finalizar e vou levar para o forno. O tempo de forno eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. E tem forno que aquece mais em cima, outros já aquecem mais embaixo e às vezes até um que é doca. Como assim, Edva, doca? Gente, eu já tive um forno, acreditem, ele assava apenas de um lado, do lado direito, aí na metade da receita eu tinha que abrir o forno e virar. Alguém já teve um forno doca? Eu quero saber. Essa marca eu não conheço, não. Pois é, mas lembra que a gente tinha aquele forno, meu Deus do céu, coisava só no meio da receita, a gente tinha que virar. O forno ficava doca, né? E os salgados também, corava só de um lado. Pronto, voltando aqui, pessoal. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 10 a 15 minutos.
Aqui eu tenho um ovo. O nosso salgado aqui ele já está fermentado, então quando você for pincelar, pincele com cuidado. Vou finalizar aqui com um pouco de orégano. Vou finalizar alguns aqui depois que eu assar. O enroladinho e a pizza eu estou finalizando com orégano. Agora eu vou levar para assar. O de lanchonete eu vou modelar da mesma forma que eu modelei os de festa. Para que você tenha noção aí, a quantidade do recheio para o salgado de lanchonete é de 1 colher de sopa bem caprichada. Eu só coloquei aqui para que você tenha noção da quantidade, tá bom? Lindo, né? E deixe esfriar, porque ainda está terminando o processo de cozimento. Prontinho, os nossos salgados já estão aqui, olha, em uma temperatura que eu consigo, olha, fazer isso. Agora eu vou finalizar com queijo parmesão e manteiga derretida. O queijo parmesão eu não gosto de pegar direto aqui da vasilha e colocar por cima. Faça isso aqui porque ele fica bem distribuído. E olha só como o nosso salgado fica fofinho. Agora eu vou congelar. E pode, Ediva, congelar sim? Pode. Aqui eu tenho pratinhos de isopor. Essa daqui é a B3. Agora eu vou passar o plástico filme. Não passe várias voltas, porque o cliente ele come com os olhos. Você pode vender assim, ou você pode levar para o freezer e congelar. A validade é de 60 dias. Tenha o cuidado de deixar bem vedado para que o seu salgado não fique ressecado. Agora eu vou levar para o freezer. Prontinho, pessoal. Os nossos salgados já estão completamente congelados. Olha só. E aqui é só você colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E você vai informar para o seu cliente que ele pode aquecer na airfry, no forninho ou no forno convencional. E agora eu vou aquecer para que vocês vejam a qualidade do salgado que foi assado, congelado e descongelado. Olha só. Olha, completamente congelado, ó. Aqui eu vou aquecer no micro-ondas. Na airfry. E no forninho elétrico.
Preciso falar uma coisa para vocês. Olha só, micro-ondas, forninho elétrico. O que é que acontece com o salgado que foi aquecido na airfry? Ele fica mais coradinho, olha só. E acho que a airfryer estava muito quente. O ideal é entre 130, no máximo 140 graus, mas eu coloquei em 200, abafo o caso, não conta pra ninguém não. Então, você não tem vergonha não, Edva, de mostrar isso? Eu não. Olha. Fofinho. Fofíssimo. Deixa eu experimentar. Olha. Agora vamos ver a qualidade aqui da massa do salgado de lanchonete. Olha. Gente do céu. Dá para perceber, né, pessoal, a massa. E a produção? Produção, você quer? Toma um pedaço. Gente, olha o pedação. E a produção mordeu. E o da airfry ficou assim. Vamos ver? Mas não deixa de estar fofinho. Olha. Muito bom. Até esse recheio é maravilhoso. Isso com patê, hein? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser que o seu nome apareça aqui, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!